chegar até o final e você vai viver aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Precisamos estar sensíveis. Nós precisamos estar sensíveis. Deus está falando e ao que Deus está fazendo. Muitas vezes uma sensibilidade ao que Deus está falando faz toda a diferença na nossa vida. Muitas vezes, quando nós estamos sensíveis a uma impressão, a um pensamento que, quando ele é de Deus, né? Então, quando nós conseguimos discernir algum detalhe, nós conseguimos perceber o que o Espírito Santo está fazendo conosco e pode fazer toda a diferença na nossa vida. Eu declaro que está vindo sensibilidade espiritual sobre você e que Deus está chamando para que esse seja um mover contínuo, para que Deus continue falando com você e te guiando de uma maneira especial. A palavra hoje é sensibilidade. Nós precisamos ter a sensibilidade ao que Deus está falando. Deus é um Deus de detalhes. Muitas vezes em algum lugar e você acha que, por exemplo, dentro de um mercado, às vezes, o que Deus está fazendo com você, aquilo não é tão importante. Alguns minutos e você vê que era realmente uma palavra de Deus e que Deus estava te conduzindo, né, também através dos pensamentos. Por isso nós precisamos o quê? Mergulhar. Por isso nós precisamos desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo para perceber em cada momento, tanto não só na ministração de um culto, né? Não só na ministração de um culto, que na verdade estar sensível ao Espírito Santo em um culto a ele, isso na verdade é essencial, né? É essencial. Mas não só na ministração de um a sensibilidade ao Espírito de Deus, ela é necessária em todas as áreas da nossa vida, em todo tempo. Nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo. Nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo. E Deus estava me dando uma palavra aqui em João, no capítulo 10, versículo 11, dizendo de Jesus como bom pastor. A Bíblia diz assim, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. A internet dela aí? Agora parece que foi agora. Entrou, gente. Glória a Deus. Parece que agora foi, né? Olha aí. Saiu alguma coisa aí? Então, saiu alguma coisa aí? Agora foi. Glória a Deus. Olha aí. Deus é bom. Deus é bom. Olha aí. Glória a Deus. Aí. Estão aí na intimidade mesmo com o Espírito Santo, hein? Orando e Deus respondendo. Olha lá. Glória a Deus. Então, eu não sei se pegou o começo da palavra. Para mim aqui estava como ao vivo, né? Mas Deus é bom. Olha lá. Deus estava me dando hoje sobre sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Sabe? Deus, quando o Espírito Santo vem habitar, quando o Espírito Santo vem fazer morada no seu coração, a partir do momento que você recebe a Jesus, e o Espírito Santo vem fazer morada no seu coração, então nós precisamos ficar atentos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem sensibilidade para nós. E sabe, nós precisamos ficar sensíveis. Quando você está entregue a Jesus, e quando você está caminhando com Jesus, não é de qualquer maneira, você está caminhando com Jesus, você está consagrando a sua vida a Jesus, cada vez mais você está chegando próximo dele. Sabe o que acontece? Ele começa a se comunicar com você e você precisa ter sensibilidade. Algumas vezes, Deus fala conosco nos pensamentos.
Outras vezes, Deus fala conosco em algumas impressões que você tem. Nem todas as impressões e pensamentos são de Deus. Às vezes são carnais e às vezes são demoníacos. Por isso nós precisamos de um dom chamado discernimento espiritual. Agora, o que Deus estava me dizendo é que Deus quer aumentar a nossa sensibilidade. Hoje mesmo eu estava agora há pouco no supermercado e eu ia comprar uma coisa lá para comer. E aí Deus falou comigo e falou a mesma coisa com a minha filha. Só que ela não me falou nada. Deus falou, olha para você ver como Deus é detalhe. Se Deus cuida dos detalhes, imagina as coisas maiores. Nós precisamos estar sensíveis. Deus falou assim, eu não quero que vocês comprem nem essa pizza e nem essa comida aí congelada. Eu quero que vocês vão lá em tal lugar, né? E ali era um lanche ali diferente. Vamos dizer, mais saudável, mais adequado. Então, você vê que esse momento foi uma coisa ali, um detalhe que Deus fez. E nós estamos chegando de um culto agora também, que no culto agora nós tivemos também, eu creio que 5 testemunhos, 5 manifestações dos dons, né? E pessoas já testemunhando, pessoas também recebendo de coisas também extraordinárias que Deus fez, né? Agora, o que Deus estava me dando para falar com você é sobre sensibilidade. A Bíblia diz assim, Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? Então, Jesus falou assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz, né? Então, sabe, nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Nós precisamos reconhecer quando Deus fala. Hoje uma moça veio me contar de uma grande mudança dentro da casa dela. Como que foi? Através de uma palavra. Ela tinha ganhado muitos presentes e no meio dos presentes veio um ritual. E aí através desse ritual, Deus falou comigo que isso estava afetando até o rim dela. Quer dizer, algo espiritual que estava atacando e atingindo o corpo físico dela. E naquela mesma noite ela decidiu a deixar de lado um vício, né? Ela deixou de lado um vício ali. Ela ia no culto, mas aquele momento em que Deus falou, mexeu algo dentro dela. Algo tocou na vida dela, o poder do Espírito Santo agiu sobre a vida dela, né? Isso veio que através de sensibilidade. E naquele mesmo dia ela tomou uma decisão, né? E realmente, através daquele ritual, afetou a saúde física, né? Mas, através também da palavra de Deus que foi liberada, a libertação veio sobre a vida dela. E Deus tem trabalhado até concluir uma obra, assim como Ele tem feito sobre as nossas vidas. Então, a sensibilidade, a minha oração, a nossa oração hoje foi essa mesmo. A nossa oração hoje né? A nossa oração hoje é para... Cibele, primeira vez, glória a Deus. A nossa oração hoje é para termos sensibilidade ao Espírito de Deus, né? Termos sensibilidade ao Espírito de Deus. E uma outra coisa que Deus estava me dando é que quando Deus nos dá uma missão, ou quando Deus te dá algo para crer, você precisa ir até o final naquilo que Ele te falou. Deus te deu uma missão, e será que você concluiu? Ou será que nós deixamos sem concluir a missão que Ele nos deu? É possível que Deus fala, é o tempo de uma mudança, você já cumpriu sua missão por esses tempos, e agora eu tenho um novo desafio para você, né? É possível que Ele faça isso. Mas eu quero falar 2 coisas aqui com você, que Deus estava me dando aqui, antes de eu entrar aqui com vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Jesus. As minhas ovelhas, elas reconhecem. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, né? Então, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqui já é uma segunda coisa. Primeiro lugar, sensibilidade. Segundo lugar, que eu quero falar nessa oração, e vamos
aqui todos reunidos vamos orar juntos, né, nessa palavra, olha lá, é que nós precisamos ir até o final, crendo em uma promessa que Deus fez na sua vida. Nós devemos ir até o final, mantendo a nossa fé naquilo que Deus falou, né? E também nós não podemos abandonar a missão que Ele nos entrega. Se Deus te deu uma missão para fazer algo, ou se Deus te deu uma missão, ou se Deus te deu uma palavra para você crer naquela palavra até que aconteça, então você tem uma responsabilidade. Eu tenho citado aqui para vocês muitas vezes que aquele povo que saiu do deserto, saiu do Egito, passou pelo deserto e chegaram na terra prometida, quando os 12 espias foram enviados, 10 daqueles espias, eles tinham um relatório negativo. Eles só olharam para os gigantes, eles só olharam para os desafios, mas eles não olharam para Deus e para a palavra de Deus. Aí Deus chega com Moisés e fala: Moisés, esse povo só me desagrada, esse povo não confia em mim. Quando você deixa de confiar em Deus, eu vou falar, presta atenção, Moisés, esse povo só me desagrada, esse povo não confia em mim. Ó, você deixar de confiar em Deus é uma afronta para Deus. Você está ouvindo isso? Em Números capítulo 14, Números do capítulo 14, Deus tem com Moisés uma conversa. E ele fala: até quando me provocará esse povo? É uma provocação contra Deus você duvidar do que ele falou com você, né? Então, se a presença de Deus está na nossa vida, se nós estamos cheios de Deus, nós podemos passar por qualquer situação, seja uma situação boa ou uma situação ruim. Então, nós estamos vivendo nessa terra para um propósito maior, né? Agora, se nós não tivermos a sensibilidade, então a gente fica vendido no lance. O que significa isso? A gente fica sem entender, às vezes, algumas informações importantes que Deus nos dá. Nós não precisamos entender tudo para crer, para confiar. Mas se você anda com Deus, Ele vai dar as informações que você precisa para passar pelos seus desafios. Deus me deu algumas informações ao longo da minha caminhada e tem dado que são cruciais, porque senão eu não conseguiria. Por quê? Nós precisamos identificar a voz de Deus. Então, as pessoas hoje acham que Deus só está na vida delas se elas têm um determinado resultado que elas esperavam. E Deus é um Deus de resultado. Deus é um Deus de frutos. Deus é um Deus de bênção, né? Mas a sensibilidade espiritual ou a sua intimidade com Deus, ela vai trazer para você informações necessárias até para você passar um momento difícil. Isso é fé. A fé é ficar firmado naquilo que Deus fala, naquilo que Deus falou. Então, tem pessoas aqui que Deus está aumentando a sua sensibilidade e Deus está fazendo mais. Deus está te dando discernimento espiritual. Para quê? Para você receber informações que você vai precisar durante a sua caminhada. Presta atenção. Jesus falou aqui em João 10 que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la
e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Sabe que Deus estava ministrando comigo nessa palavra? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a voz de Jesus. Nós precisamos reconhecer quando Jesus está falando. Às vezes existem tantas vozes, tantos barulhos e tantos acontecimentos ao nosso redor, porque nós temos que batalhar ainda com a nossa parte carnal e temos que ainda batalhar com a carnalidade das pessoas. Não só a nossa carnalidade, mas a carnalidade dos outros. E às vezes, o que está ao seu redor, não te favorece para ouvir a voz de Deus. Agora, o que está dentro de você te favorece. Por quê? Porque o Espírito Santo veio fazer morada no teu coração, no teu espírito. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade para discernir o que Deus está fazendo em cada época da nossa vida. Nós precisamos ter sensibilidade até para alguns detalhes. Às vezes um detalhe que Deus te fala é um livramento. Às vezes um detalhe que Deus te fala é uma bênção que vai vir para você. Então, nós precisamos ter sensibilidade sobre a nossa vida diária. Nós devemos ter sensibilidade no culto, no que cantar, no que falar, em transmitir o que Deus está falando. Deus revela para você e você precisa transmitir isso. Sensibilidade no culto é muito importante, no culto público, na unção coletiva. Agora, a sensibilidade para a nossa vida diária também é importante. O inimigo está roubando muitas bênçãos de quem é de direito, dos crentes, dos filhos de Deus, descendência de Abraão. Por quê? Porque às vezes nós estamos desapercebidos. Você está ouvindo isso? Às vezes nós não estamos percebendo o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Duas coisas que Deus está falando aqui nessa palavra e nessa oração, e agora nós vamos orar juntos. Em primeiro lugar, é o tempo de nós termos uma maior sensibilidade. E essa sensibilidade, ela só vem quando nós andamos com Jesus. Em segundo lugar, se Deus te deu uma missão, você precisa ir até o final com ela. Até que Deus diga está concluído, ou até que Deus diga, vai até se Deus fala vai até o fim, você vai até o fim. Se Deus fala está concluído, é um novo tempo, já deu o seu tempo, então aí Deus falou. Agora, nós precisamos ir com a nossa missão até o final. Até o final. Até que Deus fale que, se Deus não falar que terminou, então você vai continuar em frente. E uma outra coisa, talvez Deus não te deu só uma missão. Talvez para alguns aqui, Deus te deu algo para crer. Deus falou que vai salvar a sua casa. Deus falou que vai mudar a sua condição financeira por um propósito aí que Ele tem na sua vida. Deus falou que vai te curar. Qual é a palavra que Deus te deu para crer? Sabe? Aí quando a gente recebe a palavra, o poder de Deus nos toca. Aí você fica todo arrepiado. Tem uns que saem correndo, e glória a Deus por isso. Outros saem pulando, maravilha. Que poderoso. É isso aí mesmo. Eu mesmo um dia recebi na pregação, Deus falou comigo, corre e dá a voltinha da vitória. Ele não falou bem nessas palavras, mas minha interpretação. Aí Deus falou comigo, deu uma volta correndo na igreja. Aí eu esperei todo mundo fechar o olho. Aí todo mundo, Aí eu falei, eu vou esperar ele orar. Já tinha uns 5 minutos que Deus tinha falado comigo, deu uma volta correndo na igreja. Aí o que aconteceu? Eu olhei para o lado, o pessoal orando. Aí eu falei, é agora, Espírito Santo, vem. Aí eu saí correndo. Aí na hora que eu estava correndo assim, a voltinha da vitória, a volta profética, a volta da bênção, o muro de Jericó sendo derrubado. Olha lá. Aí o que aconteceu? Na hora que eu tô correndo, uma irmã assim, essa irmã tá meio carnal, abriu o olho, tô brincando, eu não falo essas coisas não. Ela pegou, abriu o olho assim, e olhou, falou tipo assim, você correndo aqui, Deu uma carreira correndo, igual eu diria minha avó. E sabe, eu não entendo tudo, mas eu sei que eu recebi alguma coisa aquele dia.
né? Hoje, eu falei para você que hoje nós recebemos 5 testemunhos do que Deus tem feito, né? E palavras que foram lançadas há 2 semanas e até 3 semanas, as pessoas voltando para contar o testemunho, né? E aí uma mulher falou que ela recebeu uma grande libertação, não sei se essa parte pegou aí na gravação, né? Ela recebeu uma grande libertação. Aí hoje Deus deu uma outra palavra que estava visitando o sono. Ela falou, eu recebi uma libertação, ficou tudo bem, mas aí estava acontecendo uma outra situação lá, né? Estava acontecendo uma outra situação. E aí durante o louvor, não sabia de nada, Deus deu outra palavra, que era exatamente naquele outro problema, né, que surgiu. Então, como que vem essas revelações? Vem através de nós estarmos sensíveis ao que Deus fala. E também através de uma vida de consagração, né? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Deus tem dado discernimento espiritual para alguém que está aqui, né? Deus tem dado discernimento espiritual para alguém que está aqui. E para outros que já têm discernimento espiritual, Deus está querendo que você tenha sensibilidade. Sensibilidade. Você está ouvindo? Olha o que Deus está falando com você. Sensibilidade. Por quê? Porque às vezes a gente só acha que Deus está no terremoto e Deus pode agir também dessa forma estrondosa. Eu amo participar desse mover. Acha que Deus está no terremoto, Deus está de uma forma estrondosa e a voz de Deus vem algumas vezes em um sussurro suave. Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as ouvem, e as reconhecem. Ouvem minha voz e as reconhecem. Então presta atenção que Deus está falando com você. É o tempo de uma sensibilidade maior. Tem pessoas aqui que você precisa saber. Alguns pensamentos é Deus realmente falando com você. Alguns pensamentos pode ser a natureza humana. E alguns pensamentos pode ser o diabo. Nem todo pensamento é de Deus. Mas se você andar com Deus, manter uma vida na presença de Jesus, Ele vai te ajudar a você discernir quando é Ele, quando é da sua cabeça ou quando é algo maligno. Quando é algo maligno, né, pelo discernimento do Espírito você pode perceber. Agora, Deus não fala dúvida, Deus não fala medo, Deus não fala perturbação, né? Não. Deus fala fé. Deus pode falar algum ajuste, mas aquilo vem para te encorajar. Você está ouvindo? Deus pode vir com uma exortação, mas aquilo vem para te encorajar. Quando uma exortação vem para te destruir, quando uma exortação vem para te derrotar, pode expulsar que é demônio. Ou então foi almático, foi a carnalidade da pessoa. Raríssimos casos, quando tem obstinação, aí Deus fala, de uma maneira mesmo para destruir, para que não tem mais uma saída e não tem mais um encorajamento. Mas e isso pode sim acontecer, mas quem está começando no profético, normalmente Deus não vai fazer assim. Então, se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora. Nós vamos orar juntos e Deus está falando com você. É o tempo que Deus está te deixando sensível. Deus está te deixando sensível. Deus está te deixando sensível ao Espírito dele. Você está ficando sensível ao Espírito Santo. E se Deus te deu uma missão, você vai até o final com ela. Se Deus te deu uma palavra para crer, vai até o final crendo na palavra. Quer dizer, continue crendo naquilo que Deus falou. Por quê? A sensibilidade, muitas vezes, vai te levar a entrar em ação. A sensibilidade, muitas vezes, porque a fé sem obras é morta. Muitas vezes você está crendo em algo e é o tempo de crer. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam.
Mas, e algumas vezes, ele trabalha em parceria conosco. Você está ouvindo isso? Olha o versículo que está vindo aqui para mim. Tem. É o roxo. Olha que... Glória a Deus. Olha o versículo que está vindo aqui para mim. Atos no capítulo 10. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar aqui juntos. Atos no capítulo 10, versículo 38. Deus me deu uma palavra aqui, eu vou falar. A primeira eu vou ler o versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, há uma unção que pode vir sobre a sua vida e que pode vir em favor da sua vida, que pode te levar a destruir toda a opressão do diabo. Há uma unção que pode vir sobre a sua vida, que pode te levar a fazer o bem, a curar os enfermos e a libertar os oprimidos do diabo. E sabe, muitas vezes isso vai vir através de tempos mais longos de consagração, mas isso também passa pela sensibilidade. Pela sensibilidade. Nós temos vivido testemunhos poderosos de coisas que não teria como ficar sabendo se não fosse Deus revelar. Nós temos vivido coisas poderosas. Agora, da onde isso veio? Estou falando com você. Dom de discernimento de espíritos e também estar sensível ao Espírito Santo. Às vezes Deus fala nos pensamentos. Às vezes Deus fala também nas impressões, Então, eu creio que com essas instruções Deus quer usar alguém. E a palavra que Deus estava falando aqui para mim, que tem alguém aqui nessa live, olha como você tem que ficar atento, que o Espírito Santo de repente faz assim, zup, passou. Tem alguém aqui nessa live, eu vou falar. Deus falou comigo, tem alguém aqui nessa live que vai casar. Eu estava orando hoje à tarde, aí Deus falou comigo, fala na live que tem alguém que vai casar. Na próxima live, e a próxima live é essa. Aí eu nem estava pensando mais nisso, mas o Espírito Santo não esquece. Aí Deus está falando aqui comigo, tem alguém aqui nessa live que vai casar. Tem alguém aqui na live que vai casar. Se Deus está falando isso, tem um objetivo. Talvez você achou que você não ia casar mais, ou tem alguma resposta aí para alguém, em nome de Jesus. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Eu vou falar. Deus está falando aqui comigo. Tem gente aqui que está com um plano, ou está com algo aí dentro de você. Mas você está falando, eu não vou falar isso para muita gente, não. Vou falar isso aqui só para ser confirmação, não ficar dúvida na cabeça de ninguém. Olha aí, Deus está falando, você tem alguém aqui que vai casar. E você falou assim, eu só vou falar isso para os parentes e para os amigos mais íntimos. Vou falar para os parentes e para os amigos mais íntimos. Então essa palavra não é para todo mundo. Você que é uma pessoa aí que falou, eu só vou falar para os parentes, para os amigos mais íntimos. Vai que, para com esse negócio de falar, vai que não dá certo, está repreendido em nome de Jesus. Se Deus está falando que você vai, é porque você vai. Que vai dar certo, em nome de Jesus. Se você não colocou ainda, coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar. Vamos orar ao nosso Supremo Pastor, ao Bispo da nossa alma. Olha aí, não vou ficar falando difícil não, que senão não funciona nada aqui não. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor trouxe. Eu sei que o Senhor trouxe a cada um que está aqui hoje. E a Tua palavra tem nos dito sobre sensibilidade. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas seguem a minha voz. Elas reconhecem a minha voz. Eu peço que o Senhor venha trazer essa sensibilidade, esse discernimento espiritual.
Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora, tocando agora no corpo físico. Os enfermos eu declaro curados. Os cativos eu declaro libertos. Alguém aqui que está numa prisão de alma, não entendendo bem o que aconteceu no passado, não conseguindo avançar, ressignificar coisas traumáticas do passado, eu peço que o Senhor venha com cura agora. O Senhor é aquele que cura. Começa agora a fazer essa pessoa enxergar que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor tem o poder de curar. Curar também do interior. Espírito Santo, continua tocando agora. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que sabe fazer. O Senhor é aquele que sabe agir. E nós confiamos. Nós confiamos que o Senhor pode. Nós confiamos que nós temos planos, sonhos, projetos, idealizações. Mas nós nos rendemos à sua vontade, à sua voz. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem